Olá, estamos iniciando o primeiro episódio do Conversando com o Nosso Corretor. Pois é, e para começar e para iniciar nosso podcast de frente com o corretor aqui da SH, nós vamos conversar hoje com uma das nossas corretoras que está aqui há um tempinho aqui com a gente e mais prazeroso ainda ter ela aqui para iniciar nosso podcast aqui hoje. E é um prazer enorme estar com ela aqui. E ter esse bate-papo, ter essa conversa de corretor para corretor. E vamos fazer perguntas, vamos fazer um bate-papo bem descontraído, acalma, fique relaxada. A gente já conversou um pouquinho aqui, mas é isso, para vocês que estão nos assistindo, conhecer um pouco mais da vida e do dia a dia, o antes, o durante e o depois da vida de um corretor de imóveis. Pois é, vamos falar tudo, hein? Tem que falar tudo. E hoje eu trago aqui Dona Fátima. Ela é atleta, foi atleta. Ela vai contar aqui, viu? Atleta com 1,5 m. Ela falou, você não vai contar. Vou contar. É atleta, mas eu quero que ela se apresente. Fátima, conta um pouquinho. Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui comigo. Por mais uma vez, né, aceitar nossas ideias malucas. Mas se apresente. Fala um pouquinho de você aí pra gente. Então, Esther, eu quero agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui participando. E realmente é verdade, eu sou uma ex-atleta, no tempo que eu joguei com Paula, com Hortência. Eu 1,65 m, não é 1,5 m. Mas você era o quê? Fala aí o que você era. Eu era uma ala. Ah, olha aí, ó. E brigamos com a Paula, com a Hortência, porque era difícil jogar com elas, não era fácil não. Mas são coisas do passado, né? Mas eu quero agradecer de coração esse convite. Eu tenho muito que agradecer a você, ao Adriano, que me deram essa oportunidade de estar aqui, né? Depois de muitos anos aí de trabalho com uma outra imobiliária, foi um desafio eu largar e começar do zero. Não foi fácil trazer ela não, viu, gente? Não foi fácil trazer a Fátima pra cá, não. Quantos anos tá aqui com a gente, Fátima? Eu vou fazer 6 anos. 6 anos com a gente, pois é. Mas me conte um pouquinho antes. O que era a Fátima antes? Quem te impulsionou para você começar a ser corretora? Explica um pouquinho aí antes da Fátima corretora. Porque a Fátima corretora tem muito papo pra frente aí. Tem, bastante. Mas a gente agora quer saber o antes. O que a Fátima era antes e quem te posicionou, quem te apresentou a corretagem? Eu tinha, na mesma rua que eu morava, um gerente. Eu conhecia a esposa dele. E aí a gente conversando, eu falei para ele, olha, poxa, eu tô desempregada e tal. Ele falou, você vai ser corretora. Eu falei, como? Corretora? Eu nem sei o que é isso. Não, você vai vender imóvel. Eu falei, nossa, eu não sei nem falar de cômodos. Não, já começou errado. Não é cômodos, é dormitório. Eu falei, tá vendo? Eu não levo jeito para isso. Ele falou, olha, vamos marcar um dia, você vai ir na imobiliária. Nesse dia, eu fiquei o dia inteiro na imobiliária sem fazer nada. Porque ele ficou em muitas reuniões. E sabe, tudo para falar, eu não vou. Não vou. Aí ele conversando comigo, ele falou, você começa na segunda-feira. Eu falei para ele, mas tem certeza? Confio em você, você vai ganhar. Eu vou te mostrar que você vai ganhar muito dinheiro. Ele era o gerente ou era o dono da imobiliária? Ele era o gerente. Tá. E era gerente e diretor nessa época, ele fazia as duas funções. Aí eu falei, tá bom. Ele aceita o desafio? Eu falei, aceito, eu gosto, né? Eu sempre fui, toda a minha vida eu sou desafiada. Então eu falei, vou. E eu demorei 3 meses para vender, a primeira venda. Mas me fala o seguinte, você estava no momento bom, no momento tranquilo da sua vida? Não. Como que você estava nesse momento de ter aceitado esse desafio de uma profissão que você nem conhecia? Eu estava passando por momentos de perda, né? Que o meu pai já tinha falecido. E a minha mãe estava com já diagnóstico de câncer. Então minha cabeça, eu estava pegando qualquer coisa para trabalhar, né? E como ele deu esse convite, eu senti um desafiado e falei, eu vou fazer. E como eu falei, eu fiquei 3 meses sem vender. Eu falei, mano, isso aqui não é para mim, 3 meses sem vender. No 3º mês eu fiz uma venda. Por quê? Eu comecei do zero. Na minha época, Esther, não é como hoje. Minha época era fichário. Não tinha celular, não tinha câmera, não tinha nada. Tudo escrevendo. Você trazia, sabe, era agendinha, você viu a minha agenda, eu carregava a agenda e anotava tudo. Né? Chegava no prédio, eu queria visitar. Não, só não tem autorização. Como não tem autorização? Eu não tinha celular.
Não existia celular. Eu ia por orelhão para ligar para o proprietário. Olha, eu estou no teu prédio, não tenho autorização para entrar. Olha. Então a gente passou... Hoje eu estou nas nuvens com relação à tecnologia, mas na minha época não tinha. E eu fiz a primeira venda. Nossa, foi maravilhosa. Quando Então, entrou o dinheiro, eu fiquei maravilhosa. mas calma, como que foi a sua primeira venda? É uma das minhas perguntas aqui. Tá. Como foi a sua experiência vendendo o primeiro imóvel? Conta aí que a gente quer saber também. Então, não foi fácil porque eu saía com o cliente, eu mostrava, mas eu não sabia tirar uma proposta, como eu induzia uma pessoa a uma proposta. Ah, eu quero ver mais e eu mostrava, quero ver mais e eu mostrava. E aí eu comentei com esse meu gerente, falei, olha, eu não estou conseguindo. Ela falou, olha, eu vou chamar um corretor para te ajudar. Só que isso tem um preço. Tudo tem um preço no ramo imobiliário e você vai aprender. Falei, tá bom, quanto é esse preço? Metade da comissão. Então, minha primeira venda, eu paguei uma metade de uma comissão que eu já tinha tudo. Tinha um cliente, tinha imóvel, mas não tirava a proposta. Eu não sabia tirar uma proposta. Como tirava, como induzia a proposta. E você estava mostrando vários imóveis para esse cliente. Para esse cliente. E ele comprou na Afonso Bovero. Aqui, pertinho aqui Meu de casa. primeiro imóvel foi na Afonso Bovero, um prédio antigo, valor pequeno. E você sempre trabalhou essa região aqui? Sempre. Me fala quais as regiões que você trabalha também. Que Hoje, você é fixa, né? Hoje eu sou especializada em Perdizes, Pacaembu e Higienópolis, né? Comecei com valores pequenos e fui, com a minha experiência, eu fui graduando e me aprimorando, me aperfeiçoando para começar a trabalhar no padrão que eu trabalho hoje. Trabalho os valores menores? Sim, mas a maioria, o domínio que eu tenho é de valores maiores. E o que fez você ir para esse nicho de valores maiores? Porque tem muito corretor, inclusive, e é importante você falar isso, que tem muito corretor que tem potencial para fazer, né, no nicho maior, com valores maiores, só que tem medo, tem receio de não saber. Então, o que é que você me diz, assim, o que é que te levou para esse nicho e o que você já aproveitando tem a dizer para esses corretores que têm esse receio, que querem, mas não dá esse pontapé inicial? Tá. Por incrível que pareça, quando eu parti para o valor maior, eu percebi que é muito mais fácil o valor maior eu vender do que o menor. Por incrível que pareça, um cliente de poder aquisitivo menor, ele te cobra, ele exige mais. O comprador de padrão alto, se ele gostou, se a gente achar o imóvel certo, ele se compra sozinho. Eu não preciso fazer muita coisa para vender esse imóvel. Do que um pequeno. Pequeno você tem que falar... Quando você fala muita coisa, convencer mais o cliente, né? Exatamente. Porque muita coisa você já faz. Você mostra bastante imóvel para ele, você vai atrás, você faz todo um recrutamento ali do imóvel. Mas quando você fala assim, de não fazer muita coisa, é justamente esse querer do comprador. Na hora que ele quer, ele vai lá e escolhe. Diferente de um de baixo padrão, é isso? O baixo padrão ele pede muita coisa, a localização, não que os outros os valores altos não. Mas, por exemplo, um alto padrão não quer saber se tem metrô. Um pequeno valor quer saber se tem metrô. Se a rua passa ônibus. O grande não quer nem saber disso. Ele quer ver vista, ele quer ver o acabamento. Então, muda. E para mim, como corretora, é muito importante, quando a gente faz uma venda de valor alto, é muito diferente. É muito mais prazeroso, além financeiramente. A comissão, né? Lógico, a comissão. Além da financeiramente. Geralmente. Todos os meus altos padrões que eu trabalho, meu médio e alto padrão, até hoje eu tenho relacionamento com todos eles. Então como que fala? Você falou dos clientes de alto padrão, mas também nossos clientes são também os proprietários. E como são esses proprietários? Porque a gente já fez vídeos, a Fátima gosta de gravar vídeos de imóveis também, de vez em quando ela me chama pra gente gravar juntas, e muitos relatos, inclusive tem nas nossas mídias aí, relatos de proprietários que conhecem ela de anos. Então me fala um pouquinho desse relacionamento seu com os proprietários. Você falou um pouquinho do comprador, mas me fala a característica desses proprietários de alto padrão, de médio e alto padrão. Então, o que acontece? Esses proprietários de médio e alto padrão, eles têm um relacionamento comigo, por quê? Porque todo ano eu estou presente na vida deles. Por quê? Eu faço uma coisa que muitos corretores não fazem. E isso eu aprendi também. É tudo que eu vou aprendendo e vou trazendo comigo.
Eu vou fugir um pouco do que você está falando, mas vou Mas chegar vai lá. voltar. Tá. Quando um cliente me procura, que eu vou atender ele, que eu acabo vendendo, muitos corretores vendem e somem. Pegou dinheiro, sumiu. Eu não faço isso. Eu vou no começo, no meio, enfim. Eu vou até a escritura. Tá? E após a escritura, eu ainda faço contato anualmente com essas pessoas. Através do quê? No final do ano e no dia do aniversário deles. Então, eu acabo me aproximando desses clientes, desses proprietários. Mas você faz o quê? Explica o que é que você faz. Eu tenho a data de aniversário deles na minha agenda. E daí você manda uma mensagem? Mando mensagem, mando florzinha, mando... Hoje tem o WhatsApp, hoje fica mais fácil, né? Hoje, Então, hoje, eu mando hoje um presentinho, isso. A caixinha de presentes, você já manda. Agora, se for um cliente que eu tenho muita amizade, assim, que eu tenho, você viu, que você conheceu, aí às vezes a gente até vai, eu levo alguma coisa, como aí o último vídeo que a gente gravou, que o menino teve um nenê, eu fiz uma caixinha de MDF, dei. A gente fala assim, parece, não, cliente de alto padrão não vai querer essas coisas. Eles adoram caneta, eles adoram. Sabe, só tem um poder aquisitivo maior, mas eles são as mesmas pessoas como a gente é. Uhum. Então a gente não pode ter medo de atender esses clientes. Não tenha medo, porque eles não vão fazer nada com a gente, entendeu? Vão só comprar, ou só vender. Comprar. E o vendedor? Aí você então, falou que ia pegar no vendedor agora. Então, aí eu tenho um bom relacionamento. Através disso, as minhas maiores vendas são com pessoas de indicação. E pessoas indicadas, elas não procuram outros corretores. Então, consigo vender para a família. Consigo vender, no começo do ano passado, eu vendi para um casal, e no final do ano, nós vendemos para ele, vendi o apartamento dele, ele só deixou comigo. É o famoso relacionamento. Você gera relacionamento, confiança com o cliente e você gera essa confiança na família. O que você está falando de vender para o pai, aí vende para o filho, aí vende para o neto, e daí todo mundo vai comprando e vai te indicando. E o poder da indicação é maior do que qualquer postagem no Instagram, qualquer postagem nos portais aí de aplicativos em questão de portais como o Zap, o OLX, enfim, como qualquer outro portal. O poder da indicação, quem sabe usar, né, é o famoso hoje network, fala, né? Quem sabe fazer o network que vem você fazendo há quantos anos lá atrás? Desde quanto tempo? Porque aquele proprietário que a gente conversou tinha o quê? Uns 20 anos atrás? Uns 20 anos atrás. E manter esse relacionamento dia após dia, mês após mês, ano após ano, que é uma lembrança do aniversário, e ele não esquecer de você. É para justamente você estar presente e ele não esquecer de você. E manter esse relacionamento. E eles indicam não só para a família. Eu já vendi para clientes que eu fiz assim, negócios lá atrás, e eles, num jantar, poxa, a última falou assim, estou saindo com vários corretores, eu não acho apartamento. Ele falou, você está procurando um apartamento? Estou, eu tenho uma corretora. Peraí, e achou na agenda. Então, quer dizer, eles não me tiram da agenda, não excluem eu da agenda. E me ligaram. Aí falaram, Fátima, onde você está? Você está na Cal? Na imobiliária? Eu falei assim, tô. Então, pode me atender? Eu falei, já estou em outra imobiliária, estou na SH Prime. Tá bom, podemos me atender? Claro, e vendi. Então eu vendi lá na outra imobiliária e vendi aqui. E só voltando um pouquinho, você falou que só passou por 2 imobiliárias. Sim. Você passou 20 anos em uma imobiliária? 24 anos na Kaufmann. Não vamos falar muito tempo, senão a gente vai falar idades aqui. Mas vamos lá, você passou, na primeira imobiliária você passou quanto tempo? 24 anos. E na segunda? Que eu tô agora. É agora, acabou. São 2 imobiliárias que ela já passou até agora. Minha opinião, o bom corretor não pula de galho em galho. Por quê? Porque ele começa sempre do zero. Eu tive uma restrição na minha cabeça de sair da SH Prime, perdão, da Kaufmann. Sair da Kaufmann para a SH Prime não foi fácil, sabe? Porque 24 anos eu tinha um estoque de imóvel muito grande. Gera um relacionamento com a própria imobiliária, né? Uma confiança também, perrengues, passa de tudo junto, Sim. né? Então, quando eu tomei a decisão de sair, muita gente falou, você é louca, você vai começar do zero, nessa altura do seu campeonato. Eu falei, vou e eu não volto mais. Não fica, a gente até pode ajudar aí com uma comissão um pouco mais. Eu não quero.
tomei a decisão, eu já tinha acertado tudo com vocês lá na agência Pacaembu. Uhum. Eu falei que eu não vou voltar mais para cá. Então, um dos conselhos que você dá para um corretor hoje que está entrando no mercado, que está começando agora no mercado, é não ficar pulando. Não pula. Tenta, né, Porque se estabelecer no lugar. Sabe, Esther, pode ser que tenha alguns corretores que sejam contra o que eu vou falar, mas o corretor, ele vende aonde ele tiver. Não é a imobiliária que vai fazer vender, é o trabalho dele, a vitrine que ele tem, o estoque de imóveis que ele tem, o relacionamento que ele tem, que a gente falou agora. com os zeladores, com a portaria, sabe? Eu fazia coisas assim, na minha época de começo de carreira, a gente podia pôr placa em poste. Eu andava, pegava uma roupa mais surrada minha e ia pôr placa. Hoje tem chique, tem forca-gato, o meu era arame, meus braços eram cortados. Né? E não tinha plaqueiro, e meu braço era cortado, porque eu tinha que levantar para amarrar. Aí eu passava, a prefeitura arrancou lá, e eu colocar de novo, até a prefeitura proibir. Colocar a lei, não pode. Então eu fiz muita coisa que hoje o corretor não faz, eu sou corretor meio raiz, entendeu? Então, o que eu falo para os corretores é assim, não mudem, porque não é, porque as pessoas acham assim que a outra imobiliária outra imobiliária me dá uma condição melhor. Não é. Vai dar mais cliente, vai dar mais isso, mais aquilo, mas acaba sendo que a imobiliária ela acaba dando apoio, né? É o apoio, a sustentação dele de manter ali ativo nas comunicações, no jurídico, no pós-venda, enfim, toda a base que ele tem, mas quem faz o trabalho, a gente costuma falar isso aqui, quem faz o dia a dia ali, o grosseiro mesmo, é o corretor. É o treino do corretor todos os dias. Por isso que eu sempre falo que o corretor tem que ser treinado todos os dias, ele tem que estar treinando todos os dias e treinando o próprio cliente. O comprador, de mostrar ali imóveis a cada momento que aparece um imóvel ou outro. O proprietário de falar assim, olha, eu tô aqui, não esquece de mim. Nem que seja para indicar. Que é o que a gente estava falando da indicação dos proprietários, né? E além que eles indicam, tem uma coisa, o meu relacionamento com os clientes me deixa muito emocionada. Porque o carinho que eles têm por mim, eu vejo que eles têm um carinho pela Fátima, corretora, não pela só corretora, entendeu? Tem um carinho por mim, por coisas que eu já ganhei, por coisas que eu sei que eu vou ganhar, né? Coisas que eu não esperava ganhar. Né? Então, nossa, isso não tem preço, sabe? De você. E assim, o cliente de alto padrão é um executivo. A gente fala, né? O valor pequeno paga-se ele precisa do 13º, às vezes, para comprar, para juntar o dinheiro para comprar um imóvel. Não que eles não sejam importantes. Não, vamos deixar claro aqui, exatamente, tá? É verdade. Vamos deixar claro aqui, porque senão verdade. Quem está assistindo acaba levando para outro lado. Mas entenda o seguinte, a Fátima, ela é corretora de imóveis há mais de 25 anos, certo? Certo. Há mais de 25 anos. E ela escolheu esse nicho. Ela escolheu o nicho dela, que são imóveis de médio e alto padrão. Ponto. Então, nós estamos falando aqui com esta corretora, que é desse nicho. Então, não é que o outro cliente não é importante, é menos importante ou não. Porque, inclusive, aqui na própria SH Prime, a gente também tem valores de vendas menores também, e tá tudo certo, e tá tudo bem. Inclusive, é que paga as contas também. Também. Então, verdade. Não é isso. Então, só para deixar claro, né, em específico, que é nicho. E hoje, no mercado de hoje, está sendo muito falado justamente disso, de você ser nichado. A Fátima aqui, ela já está fazendo isso já há muito tempo. Muitos anos. Ela escolheu esse nicho já há muito tempo. É tanto que eu lembro que quando a gente foi fazer nossa campanha de Instagram, ela até ficou brava. Você lembra? Que a gente foi fazer o diagnóstico, tal, enfim, daqui da Redondeza de Perdizes, Pacaembu, e a gente botou o nicho de valor lá. E daí, na hora que botou o nicho, foi quanto, Fátima? Você lembra? 1,5 milhão? Era nessa faixa. Era 1,5 milhão, 2 milhões. A Fátima disse, Esther, como é que você me chamou para participar? E eu não tenho imóvel desse valor, não foi? Pois. Eu tenho que ter um valor maior, eu tenho que falar... Falei, não, Fátima, calma. Esse daqui é o padrão, que é a nossa média de ticket aqui, nosso ticket médio aqui. Mas a gente sabe que você é desse padrão aqui, como tem outros corretores da nossa empresa que também são. Então, são nichados. E o mercado está muito para isso. E vale lembrar que foi uma das coisas que também geraram vendas aqui pra gente, o próprio Instagram, esses clientes de Instagram também, que deram clientes também para você também, certo? Também. Não, parece que assim, a Fátima só atende valor alto. Não,
Eu atendo. Se vier um cliente de 1,5 milhão, eu vou atender? Vou. Que tem muitos falando, mas não é alta? Ela é alta também. É alto. O seu nicho é acima de 2,5 milhões, é isso? É. 2,5 milhões o seu nicho. Então, é isso. Então, o nicho da Fátima, hoje, como corretora, é acima de 2,5 milhões. Então, por isso que a gente tá Mas se vier cliente de valor menor, atendo. Você não vai desperdiçar, né? Vem um cliente, Fátima, o cliente fez negócio com você e me indicou. Tá, eu vou querer ter 1,5 milhão. Vou falar que eu não vou atender? Ou não, vou atender. Como eu falei, eu ponho valores e uma região. E ali eu tento dominar para que quando o cliente vier na minha mão, não fico perdida e nem deixo o cliente perdido. Você tem mais opções também para entregar o cliente. E a gente tem que, uma coisa que eu acho que corretor falha, eu vejo por mim também, isso eu aprendi, a gente tem que conhecer o que está vendendo. Saber o que está vendendo. Porque quando vier o cliente e a gente tem o discernimento de ouvir mais o cliente do que falar mais, né? Por isso que eu brinquei com você, que Deus foi sábio, que deu 2 olhos e 2 ouvidos e uma boca. Então é para falar, ouvir mais, olhar mais e falar menos, né? Então a gente tem que observar isso para sentir o que o cliente quer, porque na segunda você mata o cliente. Assim, português claro, né? Não matar, no bom sentido, no bom né? sentido, por favor. Você consegue atender o cliente, porque você já sabe o que ele está procurando. Perfeito. E Fátima, voltando um pouquinho nessas suas experiências que você falou aí, que eu vi que você falou que teve várias experiências, ganhou algumas coisas, tal, enfim, a gente sabe que a gente não trabalha para isso, trabalha para receber nossa comissão mesmo. Mas me fala aqui uma história que te marcou, uma venda ou uma captação, enfim, uma história que te marcou nesse mercado, desses mais de 25 anos aí de mercado, uma história que mais chamou a atenção e disse assim, eu lembro muito disso, ou pessoal, ou histórias com os clientes, ou os dois. Tá. À vontade. Eu tenho... Se eu contar isso aqui, são mais de um, com certeza, entendeu? Mas escolhe assim, que você, na hora que eu pergunto, você lembra dela. Então, eu fiz uns 10 anos atrás uma venda e agora até, inclusive, o cliente colocou com a gente a venda, você fez a filmagem e está com exclusividade com a SH Prime. E 2 anos atrás, mais ou menos 2 anos ou 3 anos atrás, eu vendi pro filho. Só que eu mostrei um apartamento de um valor menor na Cardoso de Almeida. E mostrei um outro na Turiaçu. O pai gostou da Turiaçu e o menino na Cardoso de Almeida, por causa do poder aquisitivo dele. Aí ele falou, vou fazer uma proposta. O pai me chamou e falou, Fátima... O filho chamou dizendo que ia fazer uma proposta no que ele gostou. No Cardoso de Almeida. No que ele gostou, não. No que é dentro do poder aquisitivo dele. Ele gostou do outro também, mas esse daqui era o que era se o que dava no bolso naquele dele. momento. Só que o pai me chamou e falou, Fátima... Chamou na frente? Não, me chamou no particular. Explica direitinho, os contos da Fátima. As histórias. Ele chegou e falou assim, Fátima, vamos comprar o Turiaçu para ele. Eu falei, mas ele quer o Cardoso. Esquece o Cardoso. Nós vamos ter a Turiaçu. Então negocia. A partir de agora eu não falo mais com meu filho. Quem vai negociar sou eu. Ok? Ok. Aí acertamos, fechamos o negócio. No dia, ele falou assim, me traz a minuta. Vamos almoçar, vamos numa pizzaria e você me traz a minuta à noite pra gente mostrar pro meu filho. E pra nora até. Falei, tá bom. Marcamos na pizzaria, chegamos lá. Tudo escondido do filho. Tudo escondido do filho. O filho não sabia que era aquele irmão. Achava que estava negociando. Achando que estava fechando e ia assinar o Cardoso de Almeida. Aí chegamos lá, tudo. E aí eu tava de cúmplice, né? Aí entregamos a minuta. Tava o casal. Que palhaçada é essa? Eu não sabia onde me enfiar. Falei, perdi a venda. Pensando, né, comigo, perdi a venda. Pai, que palhaçada é essa aqui? O pai, calma. Filho, eu vou comprar. O coração do corretor já palpitou. O coração da corretora quase parou. O coração da corretora quase teve o treco. Manteve a postura, mas já tava assim, ó. Meu Deus, vou perder a venda. Não vendi nenhum nem o outro. Tipo isso. Aí ele falou, o pai falou para ele, filho,
tô te dando de presente a diferença do valor. Olha que... Meu, aí ele chorou, eu chorei, aí foi um choro de alívio e de emoção. De opa, a comissão tá garantida! Então, E de emoção junto. tinha comissão, tudo. Então foi muito marcante, né? E você vê que você conheceu ele, a gente conversa muito, ele colocou agora o apartamento, ele vendendo, vai comprar outro. Então eu já sei que ali vai virar 2 vendas para mim. Né? Não, e o local, né, as estratégias também, inclusive, que ele falou, eu disse, Fátima, não pode ser para aquele outro lado da rua ali, por conta da localização, por conta que eu pego aquela rua principal ali para ir para o meu trabalho. Isso. E você já sabe desses detalhes, já procura Exatamente. o que realmente ele quer, porque ainda tem isso, né? O corretor acaba falando mais do que deve e não escutando o que é necessário, né? Exato, Esther. Por quê? O cliente, ele dá indícios, ele fala. Ou ele fala com os olhos, ou ele fala o porquê que ele está comprando ali. Então, a gente tem que ter a percepção de ouvir para saber. E aí você mata ele nessa posição dele. Né? Esse foi um caso. Tem um caso do Biratã que você conheceu, que ele se identificou como um corretor para mim. Por quê? Não queria que eu soubesse quem ele era. E eu atendi ele da mesma maneira, sem fazer distinção se o cara tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Eu trato todo mundo por igual. Não importa o poder aquisitivo que ele tem. Independente do nicho que você tenha, exatamente. Todo cliente que entrar, independente de qual valor. Eu trato da mesma maneira. Eu dou atenção, eu brinco. Como eu falei para você, tem corretores que a gente fala assim, né? 3 coisas que não pode falar, né? Religião, esporte e política para o cliente. Só que depois que você pega amizade, você fala tudo. Porque já pegou a amizade. Quando a gente fala isso, é no início da conversa, no início, na entrevista. Conversa, você já aqui é perto do Palmeiras, né? Aqui é perto do Palmeiras. Então, não, eu não vou mostrar ali porque eu sou corintiano. Não, vai, mostra, faz a sua venda direitinho. Depois você conversa sobre futebol com o seu cliente, né? E falo, Então, do Biratã, ele me posicionou como um corretor. E eu atendi ele comprou esse apartamento, que inclusive está com a gente, inclusive com exclusividade. É isso que é legal, porque eu trago o imóvel que eu já vendi lá atrás como exclusividade para a SH. Que hoje se fala muito de representatividade. Que é uma gestão, né? Que é uma gestão. Entendam, inclusive isso, também é bom a gente explicar, aproveitar também esse momento para explicar, que hoje não se usa mais exclusividade. Hoje as imobiliárias, não só a SH, mas também nosso ramo está usando muito a representatividade. Por quê? Porque está sendo representado, o corretor, ele pega o imóvel do proprietário para representá-lo para o mercado. Né? Então o proprietário ele acaba não precisando falar com um monte de corretores, fala só com um corretor, o corretor que está representando. Exatamente. E daí esse corretor, se o proprietário permitir, aí ele divulga para as outras imobiliárias, ele faz essa gestão, ele representa o proprietário. Exatamente. Para as outras imobiliárias. Então não é aquela exclusividade que era antigamente, né? A pessoa pegava a exclusividade e guardava embaixo do braço, né? Mas entendam que hoje o ramo imobiliário, os corretores, as imobiliárias já estão sabendo muito esse negócio de parceria, né, que gera uma exclusividade, uma representatividade, gera uma parceria entre as imobiliárias, que graças a Deus hoje a gente pode falar que as parcerias estão sendo muito abertas, e aqui na SH a gente faz muita parceria, inclusive quem quiser parceria pode entrar em contato com a gente, porque a gente está aberto a parcerias também. Exatamente. É bom a gente falar, né, Fátima? É isso mesmo, não, a gente está aqui para assessorar tanto aos parceiros também, porque essa empresa dá essa condição. Tem empresas que não fazem parceria, né? Não fazem a gestão, não deixa tal. Aí é um pensamento das outras imobiliárias, eu tenho que respeitar. Mas que muitos estão mudando, inclusive. Mas tem alguns que não fazem. Mas voltando você pega a representatividade dos proprietários. Isso, aí eu sei que o Biratã era um vendedor e fui atendendo ele, vendemos, fomos para uma escritura, fui no carro dele, porque na época ainda existia esse lance de pagar em outra moeda, e fomos para a escritura. E aí, conversando na mesa do fechamento, como eu falei para você, eu vou no começo ao fim. Você acompanha? Né? Eu acompanho, e a comissão eu já tinha recebido, mas eu fui para a escritura junto com ele e tudo. E aí ele conversando ele era o comprador, com o vendedor, que era uma empresa grande aí de cama, mesa e banho, né, para fazer merchandising.
E aí eles conversando e tal, ele se apresentou como vice-presidente da Nextel no Brasil. Então eu estava com um cara bem elitizado, top, aqui no Brasil. Nextel, quem não lembra, Nextel, os raidinhos. Dos radinhos. Os raidinhos, né? O que você esperar pra falar, os raidinhos, né? Isso. Então... E você vendeu pra ele. Eu vendi pra ele. E foi uma surpresa pra você, porque foi só na escritura. Foi só na escritura que eu conheci quem era o cara que eu tava saindo. Agora tá bom. Várias histórias bonitas, vários contos bonitos. Agora eu quero saber dos perrengues. Eu quero saber dos perrengues também, porque não é só flores. Vai achando que vida de corretor de imóvel não é só flores, não. Então a gente quer saber também os perrengues. O que que te marcou do contrário, assim? O que alguns perrengues que você marca, já passou, né? Pior que passou. assim, marca, porque continua. Isso não muda. A gente está no ramo e vai acontecer, infelizmente, de clientes que compram o que você apresentou. Você oferece, anota, fala, descreve. E Vai aí, na visita muitas vezes? Às vezes vai na visita, às vezes nem vai. Depois fala assim, esse aqui eu já tinha antes e já comprei. Então esse é o perrengue que a gente passa, que é chato. Eu fico chateada, muito. Tem corretor que liga pra gente se identificando como cliente. Me passa o endereço. Fica perto de tal rua. E é corretor de imóvel. Entendeu? Que não tem capacidade de ir pra rua e vem atrapalhar o corretor que está trabalhando honestamente. Ou trazer uma parceria, né? Ou vem, traz uma parceria, mas seja honesto, né? Não quer, né? Uhum. Porque pra que eu vou fazer parceria se eu posso pegar esse imóvel e vender sozinha? Entendeu? É igual os clientes. Eu acho assim, o cliente quer comprar, então vai lá na porta, bate, procura e compra. Agora, usar uma imobiliária, usar o meu tempo é dinheiro. O meu tempo aqui da empresa é dinheiro. Até porque você não tem fixo. Não. Nenhum corretor tem fixo, né? Não. A maioria dos corretores, eles são trabalhados por comissões. Então, cada venda, cada Exatamente. visita, quantas vezes você praticamente mostra um imóvel, vários imóveis para um cliente? Em média, assim, você sabe mais ou menos de cabeça? A quantidade? Quantidade. Quantidade de imóveis você mostra para um cliente? Olha, de 3 a 10 no máximo. Vamos contar, né, os 8, que fica Sim, na média. na média. Então, 8 vezes que ela volta ao imóvel. Combustível, quem paga? Eu. O tempo, quem paga? Eu. A sua roupa, quem veste? Eu. Os cabelos brancos, né? A maquilagem, quem é que paga? Você. Então, tudo que paga é o corretor. E o corretor acaba não sendo valorizado por conta desse tipo de pessoas. Dos próprios corretores, muitas vezes, né? Que a gente torce, eu torço para que mude, para que os corretores fiquem aptos a parcerias, sem querer boicotar o mercado, porque na hora que o corretor ele faz uma sabotagem com outro corretor, ele está se auto-sabotando. Então, também. Uma hora volta para você. Não faça isso com seus colegas, porque uma hora vai voltar para você. Uma hora que você quer uma parceria, ou que você quer um imóvel, ou muitas vezes outro corretor vai lá e faz de sacanagem com você também. Então, né, vamos se unir, vamos a classe se unir e fazer a diferença, não é verdade? E volta, viu? Porque eu tenho uma concepção assim, né? Aqui se faz, aqui se paga, né? Não que a gente tá desejando mal para ninguém, mas pelo contrário. A justiça de Deus é que prevalece. Eu abençoo esse cliente que pelo menos uns 2 meses atrás já fez isso comigo e tô aqui. Eu não desisti do ramo. Se eu fosse desistir de cada porta que eu tomei na cara, eu já não estava aqui. Só que para mim é um prazer, porque cada dia eu atendo uma família, cada dia eu atendo uma pessoa diferente, uma necessidade diferente. E, final de contas, quando você termina de vender e a pessoa te elogia, isso não tem preço. Isso não tem preço. Para mim, né? é muito importante. É aquela questão, é o prazer de ter ajudado o outro. Né? Mas ajudado por quê? Se é o outro que pagou, isso é pessoa que só pensa na comissão, né? Mas pensar que é a primeira vez, primeira casa própria, né? Muitas vezes também, ou mudando de patamar, se eu tô vivendo aqui no nível e tô subindo de nível também, então subindo de nível também, então isso é prazeroso
para a pessoa que está Muito. comprando, né? Então, saber que está conquistando isso, casando, como você falou, né? O filho estava comprando ali porque ele estava também saindo da casa do pai, que você falou, né? Saindo da casa do pai. Enfim, todas as emoções, e você sentir essa emoção do cliente Nossa, muito bacana. Inclusive do proprietário, né? O proprietário também sentir essa emoção de, porque eu tô precisando vender para morar fora, para morar no interior, para comprar uma casinha menor, enfim, depende de cada história. Eu falo que a vida do corretor, ela participa de cada história diferente. Verdade. E cada imóvel é uma história diferente, cada compra é uma história diferente. Não é simplesmente só comprar e vender. São histórias, a gente participa de histórias. E muitas vezes de emoções desses clientes, né? E que é legal, assim, que cada negócio que a gente faz é um negócio diferente, que são pessoas diferentes, pensam diferentes, choram, dão risada, se preocupam. E é muito legal isso, né? Então, quer dizer, o meu ramo, a rotina de um funcionário é a mesma coisa. Você entra às 8, sai às 18 e tal. O corretor também não tem vida, né? Já falo para vocês, quem quer ser corretor, se prepara. Vai ganhar dinheiro? Vai, mas não tem vida. Né? A gente é de segunda a segunda. Vou dar um detalhe. Pessoas que querem pensar em trabalhar em valores altos, se prepara, porque vocês falam com esses clientes sempre às 22 horas, 23 horas. Não é fácil, né? Não é fácil. Nada vem fácil. Você está dormindo, toca o telefone, o WhatsApp, aí o cliente fala, querendo falar com você, sábado, domingo. Você está em churrasco, você larga o churrasco para falar. Tô na frente do papagaio e eu tenho que sair porque ele começa a falar. E a pessoa diz, você tem papagaio? Eu tenho um papagaio. Entendeu? Todos têm um bichinho de estimação? Temos. E a Fátima tem um papagaio. Como é o nome dele? Paquito. O Paquito. O famoso Paquito. Né? E ele é seu companheiro hoje. Né? Hoje ele é. Hoje ele é seu companheiro. Ele é meu companheiro. Então, já aproveitando essa fala, e como que é a vida da Fátima? Sei que a gente não para 24 horas por dia, mas como é a vida da Fátima? A gente falou do antes de ser corretora, tá falando de como é corretora, e como que é a vida fora eu ia falar fora das quadras, né? Fora do jogo aqui, fora do jogo aqui, na hora que você desliga aqui, que você sai do seu computador aqui, eu sei que não desliga o celular, mas na hora que você tá fora da imobiliária. No meu lazer... O que você gosta de fazer? São poucas coisas que eu faço, né? Eu tenho uma rotina dentro de mim, mas é isso que eu sei fazer e é isso que eu gosto de fazer. Que além de trabalhar, vir para casa, curtir a minha casa e a minha igreja. Eu não abro mão de buscar o Senhor em todo o tempo, né? A partir do momento que eu aceitei o Senhor como único Senhor e Salvador da minha vida, então é tudo para Ele. E te falo de coração, o que eu sou hoje, eu devo a Ele. Que se não fosse Ele na minha vida, eu não estaria aqui. Né? Por todo o passado que passou na minha vida, eu não teria motivo para viver E pelos perrengues que você já passou também, né? Porque eu sou filha única, a minha mãe era filha única, e quando Deus recolheu meu pai, depois recolheu minha mãe, acabou minha família, né? Então hoje eu falo que a minha família é a minha igreja, onde eu congrego. A SH é uma família? Porque eu estou aqui praticamente o dia inteiro. E você, como a dona da SH Prime, você vê o tratamento aqui comigo, com as meninas, brincando comigo, né? O Lucas, enfim. Então, aqui é uma família para mim também. Por quê? Porque eu fico muito tempo aqui. Então é aqui, é em casa e é igreja. E assim, eu não troco isso por nada. Porque eu estou muito feliz do que eu faço. E você se alimenta disso e está feliz, né? Porque eu me alimento na igreja espiritualmente, aqui financeiramente, em casa, olha o tamanho do corpo, eu como. Porque crente só faz duas coisas, ora e come. Faz um jejum de vez em quando, mas acho que a Fátima tá pulando esse jejum. Olha, pastor, meu jejum da Fátima. Brincadeira. Mas me fala, Fátima, a gente falou de perrengues, me falou agora a sua vida fora, né, a imobiliária. É um fora, mas é dentro, né, na verdade, sim. Porque você acaba tendo essa disponibilidade para os seus clientes trabalhar a qualquer momento, né, atendê-lo a qualquer momento, porque tem muito disso também, gente. A gente vê assim, o corretor ganha muito, tal, a comissão é muito alta, tal, não sei o quê. Primeiro, você não vê que ele demora 6 meses, 3 meses, muitas vezes. A Fátima não, né? A Fátima cada mês ela vende.
Mas a Fátima tá Mas já vendendo todos eles. passei. Mas já passou também. Já. Já passou. Um dos perrengues também são esses, né? Passou quanto tempo? Qual foi o seu máximo, assim, de não vender? Eu fiquei 5 meses sem vender. Então, 5 meses sem vender. E quem sustenta esses 5 meses? Cartão de crédito. O cartão de crédito. Olha aí, gente. Quem sustenta? Pois é. Então, e muitas vezes o proprietário, o corretor colega, né? O comprador não dá valor a isso. E a gente tem que sustentar. E tem que continuar sorrindo, tem que continuar andando, tem que continuar visitando, porque nesses 5 meses, você visitou algum imóvel? Você tinha que visitar. Saí não com o fechava. cliente. Saía com o cliente, todas as visitas o cliente ia nas visitas? Já teve alguma visita que você não... Já teve que eu fiquei plantada lá e o cliente não apareceu e eu liguei no celular e ele não atendeu. Eu vou embora, fico. Eu fiquei, o máximo que eu fiquei também esperando o cliente foi 1 hora. E daí... Bufava, né? Mas fiquei esperando o cliente, achando que ele estava atrasado e tal. E a cara que você faz com o proprietário que também tá te esperando lá? O que você fala pro proprietário na hora que você tem uma visita agendada, aí o proprietário já acha que você tá enganando ele, já é um monte de coisa. Então, é gerar valor, dar valor aos nossos corretores, porque realmente a gente procura e faça negócio com o corretor, porque realmente ele conhece o que está fazendo, né? Então, a confiança disso gera, né? É isso daí, gera os valores, né? Para os proprietários, enfim. Acho que é um se ajudar, um ajudando o outro e não tentar passar a perna aí uns nos outros. Não é verdade? Acho que trabalhando tudo em conjunto. Então, nesses 5 meses, como você falou, a gente sair para atender o cliente e sem passar, porque tem corretor que passa, que precisa do dinheiro. Gente, se vocês passarem para um comprador que você precisa da comissão dele, ele espirra. Parece que se a gente sai um cheiro de desespero, sabe? Alguma coisa assim, que a pessoa vai embora. Então, eu tinha que sorrir sabendo que eu não tinha dinheiro da gasolina. Eu tinha que sorrir sabendo que eu não tinha o que comer em casa. Porque eu passei por isso, né? E falei para Esther, eu não tenho vergonha de dizer isso. Só que, quando aconteceu isso... Posso falar da manteiga? Fale. Tá. Chegou um tempo que, assim... Dentro desses 5 meses, né? Desses 5 meses, eu não tinha dinheiro para gasolina. O pessoal da igreja fazia vaquinha e me dava toda semana um dinheiro para gasolina da semana. Chegou um dia que eu estava falando, comentei com a Esther, que eu fui pegar para comer um pão de manhã e eu abri a geladeira e peguei a manteiga. Só que eu não peguei com a faca para pôr na manteiga. Eu peguei o pão e pus dentro do pote porque eu raspei o pouco de manteiga, porque eu não tinha. Ali eu falei para Deus, essa não é a vida que eu quero. Isso eu não aceito mais passar porque eu estou passando. Eu não admito isso porque eu trabalho. Eu não tenho preguiça. Qualquer horário eu atendo o cliente, eu falo com o cliente, porque não aceito isso. E eu determinei que ali nunca mais ia acontecer isso. Para honra e glória do Senhor, porque eu glorifico o nome dele. Eu nunca mais passei por isso. Porque passou isso. No 6º mês, eu fiz 3 vendas. Uma, eu paguei todas as minhas dívidas. E o outro, eu comprei um carro 0 quilômetro. E outra venda, eu guardei o dinheiro. Então, é prazeroso o ramo imobiliário? Muito. Então, a gente tem que fazer uma reserva, a reserva acabou, né? Porque podem pensar, né? Só a Fátima não faz reserva. A gente faz, só que acaba, né? Porque a gente tem um custo mensal, né? ali, né? Mensal de dia a dia. Então, você fala, já aproveitando também, qual foi o seu momento mais emocionante no mercado imobiliário? Qual foi o dia que você disse assim, putz, isso daqui foi o que me pegou real, assim? Que fez a venda? Não, aí aí total. O que mais te emocionou que você... A compra de um carro, foi a compra... Enfim, o que mais te emocionou? Assim... Foi a venda do carro, mas eu vou contar o que chegou na venda do carro. A compra, né? A compra. Eu levei um cliente para ver um apartamento e eu sabia que ele queria nesse prédio. E aí eu mostrei um apartamento tipo para ele. Aí ele falou, bacana, tudo, tal. Aí eu falei, peraí, você não quer ver uma Garden que eu tenho aqui? Fátima, eu não tenho dinheiro para Garden. Vamos ver, que eu trabalho para você. Fátima, eu não tenho dinheiro. Só que a proprietária já estava me falando que ela estava tentando fechar um outro negócio em Alto de Pinheiros. Então eu pensei, de repente eu
ela tira, abaixa aqui, ganha lá. Eu pensei um monte de coisa. Né? Negociar. Uhum. Só que lá não era comigo. E aí ele falou assim, posso ver agora? Falei, pode. Nada como celular, né? Porque na minha época não tinha, nessa época eu já tinha celular. Ó, tô com um cliente aqui agora. Você numa unidade. Posso mostrar a sua? Pode, Fátima, pode vir. Falei, beleza, fui. Quando nós saímos, ele falou assim, Fátima, por que você fez isso comigo? Desculpa. Ferrou. Eu falei, nossa, que eu fiz o quê? Haja coração, né? Haja coração haja coração do corretor. Eu fiz o quê, Mauro? Ele falou, Fátima, eu me apaixonei. Os olhos dele encheu d'água. Os olhos dele encheu o meu também. Mas o meu é uma mistura de emoção, né? Porque eu falei, meu Deus, é muito. Então aconteceu nesse período eu estava 5 meses sem vender. Ah, foi justo quando você estava sem então, vender? No sexto mês que eu fiz essa venda. Então, essa venda foi um alto padrão. Foi o meu maior alto padrão na época. E assim, a felicidade que ele teve, a esposa dele falou assim, Fátima, ele não vai dormir hoje por tua causa. Isso é bom, isso é ruim, isso é bom, é ruim, me fala, me explica. Sabe, ele não vai dormir hoje, né? E deu certo. Fechamos. E daí com essa venda... Foi que eu paguei as dívidas e comprei o carro 0 quilômetro. Então esse foi o momento que mais te marcou, que mais te... Foi, porque... Sabe, você decidiu... Eu estava no pó e Deus me levantou. Deus mostrou, falou, é comigo, ó. Tá vendo? Ali foi o momento onde você disse assim, eu quero ser corretora, é isso que eu quero mesmo? Foi ali também? Também. Agora, vamos fazer o oposto. Você já pensou em desistir de ser corretora de imóvel? Nunca. Não, nem esperou terminar, de perguntar. Nem esperou. Nunca. Por quê? Me fala. Hoje, eu não sei mais trabalhar. Se eu tivesse que sair aqui para trabalhar, eu não sei fazer. Em outro lugar? Em outro lugar, eu não sei fazer mais nada. Poxa, sabe? Praticamente aí o quê? 25, 26 anos de corretagem. Então, essa profissão entrou, sabe? Dizem assim pro corretor, né? Você vai saber que você é corretor quando você faz a primeira venda. Quem entra na veia não sai mais. Então, hoje, o ramo imobiliário, para mim, é o meu ar que eu respiro. É meu gás. Bacana. E fico feliz, né? A gente fica feliz em vender. Eu falo que uma das minhas histórias aqui, vou aproveitar já de falando também, quando eu virei a chave e falei, é isso que eu quero para minha vida, foi justamente uma venda. Aí não foi minha venda, foi quando eu fazia financiamento imobiliário lá em 2007. Foi quando uma senhora, já tinha mais de 70 e poucos anos, Dona Maria de Lourdes, se eu não me engano, e ela chegou com uma caixinha de bombom bem humilde para mim, na assessoria, lá no Ipiranga, e falou, e veio para mim e falou assim, eu vim trazer isso daqui com todo carinho, porque eu não imaginava que eu ia conseguir fazer um financiamento, comprar minha casa própria, e você não desistiu de mim. Porque a gente fez o financiamento para ela e naquele tempo era muito raro fazer financiamento. O processo dela demorou acho que uns 8 meses para sair. Mas saiu, a gente não desistiu dela. E ela falou, eu achei que eu ia morrer sem ter o meu sonho realizado, que é o sonho da casa própria. Isso para mim me marcou tremendamente, até hoje eu repito e vou repetir isso para sempre, que foi onde eu vi assim, eu amo o que eu faço e é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Os planos de Deus a gente não sabe, né? Mas eu gosto disso aqui, eu amo o que eu faço aqui, justamente não é pela minha emoção, é a emoção dos outros que faz a minha emoção. É bacana isso, né? Eu gosto disso, porque não é a minha emoção, não sou eu, nem que tô comprando a minha casa. Esther, você ficou feliz quando... Lógico, fiquei, muito bom e tal, mas você vê que você ajudou a outra pessoa a realizar esse sonho, a ter essa conquista, é surreal. É só quem vive, só quem faz a primeira venda, só quem participa disso, entra na veia e já era. Não sai, né? Não sai mais. E você vê, aqui ainda dá uma segurança de a gente poder trabalhar em home. Eu sou do tempo antigo, eu sou do tempo da agenda. Eu mostrei a minha agenda para a Esther. Ela usa a agenda até hoje, gente. Ela usa a agenda até hoje. Tá marcadinha até meu aniversário. Eu disse, cadê meu aniversário? Deixa eu ver se tá aí. E ela estava lá. Tem de todos. Então, eu não sei ficar em casa. Eu gosto de vir, eu gosto de ver o pessoal aqui.
conversar, fico no meu horário, Trocas, né? depois Trocas. eu troco ideia, vou para casa, depois vou para a igreja. É isso que eu gosto de fazer. Então, assim, eu não saberia hoje viver para outra coisa. Não deixe de ser corretora de jeito nenhum. Nunca. Agora, pensando nisso, o que você, como você enxerga o impacto do seu trabalho para as pessoas, para o mercado? O que você enxerga de, não, isso é impactante assim para o mercado, para as pessoas que eu faço? O que você tem a dizer disso? Com relação Ao seu trabalho. ao meu trabalho? Que volta do que a gente está falando, né? Então, Esther, o que você falou, eu estou aqui para realizar sonhos. É clichê isso, mas não é clichê, gente. É porque realmente é a realidade. A gente está aqui para realizar sonhos. E cada dia é um dia diferente, cada cliente pensa diferente, cada cliente age diferente, o imóvel é diferente. E engraçado que, assim, uma vez me perguntaram assim, Fátima, você moraria num alto padrão? Eu falei, não. Não? Olha, que bacana saber disso. Olha aí, tá vendo? Por quê? Me fala aí. Não, eu gosto de vender. Eu gosto de vender o alto padrão. Eu gosto de vender. Não me vê, Esther, eu sou super simples. Eu não ostento. Eu acho assim, corretor ele tem que ser, não pode ser mais que o cliente. E também não pode ser abaixo do cliente. Como eu falei para você, tem muita gente que tem medo de atender o alto padrão. Não tem medo nenhum, pelo contrário, eles são gente finíssima, sabe? São super educados, conversam. É cliente como qualquer outro, né? Cliente, acabou. É ser humano. É ser humano. É um ser humano. Né? Sabe? E uma coisa que também eu aprendi assim no ramo, Esther, eu não sou só corretora, às vezes eu sou meio psicóloga, porque sabe? Eu já tive clientes que desabafaram comigo situações, né? Eu falei, nossa, me senti, né? Eu falei, meu Deus, você sabe o que eu sei, que eu faço, sabe? Eu já tive pessoas que traíram a esposa comprando apartamento para amante. E eu sei, eu vi. Pelo amor de Deus, não fala nomes. Não fala nomes. Não. Guarda isso aí, porque corretor também é uma caixinha de baú, viu? É um baúzinho ali, ó, 7 chaves, ninguém pode abrir a boca. Eu sou profissional, então eu não posso. Já vendi para artista. E aí eu brinquei com as meninas ainda da recepção. Óbvio, primeira assinatura do autógrafo do cliente é do meu contrato. Depois vocês tiram foto. Tira foto, faz o que vocês quiserem. Entendeu? Então, mas eu trato o quê? Todo mundo por igual. Tem pessoas que eu vendi que eu não... Tem gente que posta no Instagram que saiu com um jogador de futebol. E daí? Eu aluguei para ele pela SH Prime e não postei. Cada tipo de Por quê? Porque cliente, cada tipo de corretor também, né? Exato, porque eu acho que a gente tem que ter um pouco de discernimento, de saber se pode ou não pode postar, essas coisas, né? Mas, então, assim, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é muito emocionante estar fazendo essa entrevista com você hoje, a gente conversando. Agradeço de coração. Ai, que bom, que bom. Mas vamos lá, ainda não acabou não. Então tá a última pergunta aqui pra gente finalizar com sucesso. A gente, né, tá aqui para o público de corretores, sabemos que clientes, proprietários também vai chegar neles também, mas eu quero que você deixe, né, um conselho seu e da Fátima, pro pessoal que está no mercado, para os nossos colegas corretores, ou para quem quer começar uma vida de corretor de imóveis, o que é que você daria de conselho, de sugestão? Uma mensagem sua, Fátima, para ser uma corretora de sucesso, porque hoje você é uma corretora de sucesso, né? Então, qual a mensagem que você deixa para os nossos telespectadores? Eu acho que o corretor que quer entrar nesse ramo, venha mesmo com o coração aberto, tenha a sua fé ou não, mas acredite que todos nós somos capazes de fazer grandes conquistas. Pouco que eu falei aqui tem os altos e baixos, como qualquer outra profissão, mas acredite, se você quer ser um bom corretor, foca, acredita, eu abri mão de algumas coisas do meu passado para hoje eu ser o que eu sou. Se a gente não abrir mão hoje em tudo, você não é nada.
Você querer tudo, não vai. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, algumas privacidades, viagens, como eu não podia viajar porque eu tinha que trabalhar. Então, hoje, eu posso desfrutar hoje do que eu fui lá atrás. Então, acredite no sonho de vocês, corretores que querem vir para a SH ou querem desfrutar do melhor desta terra. A primeira coisa é acreditar em Deus, focar e buscar o seu objetivo. Obrigada aí, ó, tá vendo? Deixou dicas da Fátima. Muito obrigada. Fátima, eu quero te agradecer, né, por esse momento aqui. É muito prazeroso conversar com você, conversar com nossos corretores aqui. Conhecer mais um pouquinho da história, porque vive nesse mundo tão corrido, né? A gente só falando de problemas, falando, né, de foto, falando de vídeo, falando de venda, tal, não sei o quê. E muitas vezes a gente acaba não sentando para conversar e não ter esse bate-papo aqui. Então, por isso até que a gente bolou isso daqui também, é para não só eu conhecer um pouco mais de vocês, mas o nosso público também, porque é importante gerar essa confiança no nosso público aqui e conhecer nossos corretores. Quem são os corretores da SH Prime? Não é verdade? Então, muito, muito obrigada mesmo. Que você tenha ainda mais sucesso. Confio em você, a gente confia em você e nossa parceria que dure por muitos, muitos tempos aí, se Deus quiser. Tá bom? Obrigada. E eu te agradeço de coração. Agradeço você, o Adriano, que abriram as portas para mim, né, no momento que eu precisava. Embora o seu Adriano já tinha me chamado antes, mas eu fiquei com medo de vir. Entregar tudo, né? Como você falou. Mas Deus, aquela história que Deus escreve certo por linhas tortas, tá errado. Deus escreve certo por linhas certas. É porque é o certo dele, né? Não é o nosso certo. Não é o nosso certo. E ele, no momento certo, ele me trouxe para a SH Prime. E eu só tenho que agradecer a Deus e a você, né? Que pode contar comigo sempre, qualquer área, qualquer sentido, porque, como eu falei para a Esther e para o Adriano, o esposo dela, eu visto a camisa. E não é mesmo só a pôr a blusa, eu visto mesmo, eu me entrego. Então aqui eu só saio se ela me mandar embora. Ou acontecer uma coisa muito grave. Tá gravado, viu? Tá gravado aí. Senão eu não saio daqui, não saio. Mas o bom disso tudo aqui é justamente por isso, porque aqui é uma grande família e a gente quer que tenha isso, né? E se tiver perrengue, não é que aqui é perfeito não, viu, gente? Não. Que tem nossos perrengues aqui também, mas a gente corre atrás para resolver. Então Verdade. Esse é o principal foco, tá bom? Então acompanha a gente nessa nossa nova jornada, né? Acompanha a gente aqui no site, no YouTube, no Instagram, no TikTok. A gente vai começar a postar todas essas entrevistas que a gente vai fazer aqui, estamos começando a fazer. Então acompanha a gente, vai comentando aqui embaixo também, comenta, faz perguntas também depois, depois até se precisar fazer pergunta para a Fátima, depois ela responde aqui pra gente também. Enfim, participa, vê o que vocês acharam também e dá dicas aqui pra gente, porque aqui na SH Prime a gente é aberto a novidades, a coisas novas e a gente gosta de movimentar. A gente sempre fala isso, tá bom? Então acompanha a gente aqui na SH Prime, dá sugestões aqui pra gente também e eu vejo você na nossa próxima entrevista, tá bom? Obrigada e até a próxima, gente! Tchau, tchau.